Salve, amada alma! Eu sou Samantha da Rosa, terapeuta do ser e dirigente da Casa Irmãos de Alma. E hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com você sobre espiritualidade, da forma que a gente trabalha na casa. Mas antes de eu falar, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e nos seguir também na Casa Irmãos de Alma e no Magias.divinas no Instagram. Falar de espiritualidade é falar de um todo, tá? Então a gente tem e vem de uma crença que para ser espiritualizado eu preciso abrir mão de muitas coisas. Até aí faz sentido alguns movimentos, porém, todavia, entretanto, a gente não deixa e não se torna mais espiritualizado se a gente come carne ou não, se a gente vai para uma balada ou não. O que acontece? No desenrolar desse caminho, a gente começa a ter consciência sobre alguns processos internos, daquilo que faz sentido para o meu coração e do que não. Muitas das vezes eu tenho conexões com movimentos diferentes, ou seja, eu gosto de comer a carne, eu gosto de beber final de semana, mas eu ativo em mim uma reflexão profunda. Eu não falo mal dos outros, eu tenho uma integridade, uma verdade dentro de mim que é muito mais bonita do que aquele que se oculta, abre mão de um monte de coisa por dizer que é de determinada religião ou que é conectado com a espiritualidade e por isso não faz, porque começa então a criar uma crítica. Essa crítica, ela não é construtiva, ela não fala sobre o respeito e a conexão espiritual. Ela está falando mais sobre o seu processo interno de não aceitação. Então a gente precisa entender que ser espiritualizado, eu não preciso estar dentro de uma religião. A religião, ela é uma caixinha criada pelo ser humano, né? Que durante muito tempo lá na antiguidade foi desenvolvido para que os homens e as mulheres pudessem ser controlados. Essa é a verdade. Porém, nós estamos num novo despertar de consciência. A gente já entendeu que a religião, ela é incrível, incrível. Cada uma delas tem a sua maestria, porém, ela é formada por seres humanos. E aí entra as falhas, as dores, porque o que a gente mais recebe, principalmente na Casa Irmãos de Alma, são falas de pessoas que se decepcionaram com os lugares aos quais frequentaram. Justamente porque nós convivemos com o ser humano, a gente precisa estar numa constância de desenvolvimento pessoal para poder estar trabalhando dentro de um coletivo. Não tem como eu hoje estou dirigente dessa casa se eu não trabalhar as minhas questões pessoais. Como é que eu vou cuidar de toda essa galera? Eu vou acabar refletindo nessas pessoas as minhas dores ocultas. Então, espiritualidade também está conectado com desenvolvimento pessoal, moral, essa ética de ser humano. E a gente precisa entender que muitas das vezes a gente se doa para o santo, faz todo um trabalho para o orixá, para a entidade, e a gente esquece de fazer o trabalho primordial, que é cuidar da gente, cuidar desse ser sagrado. E aí as pessoas vêm com uma narrativa, Samantha, quero desenvolver a minha mediunidade. E eu digo, para aí, que não é bem assim. Você não precisa de uma manifestação para desenvolver a tua mediunidade. A gente está o tempo todo sendo influenciado para o bom, para o bem e para o não tão bem. Então a gente precisa o quê? Estar conectado com a nossa espiritualidade. E isso começa desde a hora que eu acordo. Então cada vez que você vai buscar coisas que te fazem bem e você se conecta com os teus rezos, com as tuas práticas, você vai estar cada vez mais desenvolvendo também o teu processo mediúnico. Você vai se instruir sobre o que representa, nossa, eu vou em tal lugar e me dá uma taquicardia. E isso pode sim ser uma presença espiritual que eu tô sentindo ali. Só que eu preciso entender quem eu sou primeiro, para depois entender quais são as manifestações mediúnicas que o meu corpo tá captando, para que eu possa entender quem eu sou nesse rolê todo. Por isso que eu digo que não tem como a gente trabalhar com a espiritualidade sem se entender como ser humano. E aí a gente entra em outros pontos, né? É claro que existe a mediunidade de cura, né? Pessoas, médiuns que vêm para a Terra com a missão justamente de se conectar e trabalhar com aquela ferramenta que lhe foi agraciada. Mas precisa entender também que mediunidade não te dá um poder. Eu sou médium. Aí cresce o ego. Cresceu o ego, minha senhora. A mediunidade já tá ali já para te aprender algumas coisas, tu não tá aprendendo nada. Essa é a verdade. Nem sempre também essa mediunidade vem por algo ruim que eu fiz. Às vezes vem porque eu preciso desenvolver e desenrolar outros pontos também. Então, como desenvolver a mediunidade estando fora de um terreiro, fora de uma casa espírita, fora de qualquer coisa? Faça
a caridade, faça o bem, fale de amor, leve palavras de desenvolvimento para a pessoa, ao invés de críticas que só destroem. A gente está numa sociedade altamente crítica, onde a qualquer momento alguém pode ser cancelado por pensar diferente. Gente, as pessoas pensam diferente, tá tudo bem. Hoje, quando a gente olha para o nosso altar é um misto daquilo que faz sentido para o nosso coração. Se não faz sentido para você, show, beleza, pegue o seu caminho. Só que pra gente faz. Pra todo o trabalho que a gente vem crescendo gradualmente faz. Isso é a verdadeira conexão espiritual. Eu digo que a religião é você receber uma instrução, uma informação e ter que se pautar daquilo ali. A espiritualidade é você sentir de forma verdadeira e genuína. Não que aqui não tenha. Só que aqui você está condicionado a algo. Aqui você está sentindo algo, se permitindo conhecer diversas culturas, diversas formas de cultuar aquilo que faz sentido para o teu coração. Seja Buda, seja Xalá, seja Jesus Cristo, não importa. O que importa é o bem que você está fazendo para os outros. Essa é a verdade que a gente traz nesse trabalho que a gente faz na Casa Irmãos de Alma, que tem gradualmente crescido. Outra pergunta que a gente recebe também é: por onde começar? Por onde que eu começo a estudar a minha mediunidade, se eu não tenho ainda esse arsenal, né? O que eu recomendo, porque é uma das bases que a gente traz, é que você estude os livros de Allan Kardec, porque trazem ali a fala dos espíritos. Então, se você for buscar entender quem foi Kardec, extremamente cético, né? Ele foi um professor que trouxe a parte do ceticismo justamente porque ele foi para desbravar, para ir lá nas mesas girantes e acabar com tudo aquilo ali, porque para ele não fazia sentido, até que ele entendeu que o negócio realmente existia uma verdade, existia uma inteligência por trás das movimentações, onde ele foi estudar, porque essa era a missão dele, onde ele foi buscar todos o resto dos médiums para ele fazer a pesquisa, a estrutura e trazer pra gente hoje, que passados milhões de anos aí já, a gente ainda estuda essas obras, que não foram escritas diretamente por homem, foram trazidas instruções espirituais pra gente. Então, começar por essa base eu acho mais segura, porque hoje tem muitas informações, poucas comprovações, mas muitas informações. Então a gente precisa também estudar sim o todo, mas ter esse filtro do que faz sentido para o meu coração e do que não faz. Quando esses livros eles foram escritos, eles não foram para a doutrina espírita, e sim para aqueles que quiseram se abrir e entender o que acontece no pós-vida. Então a gente já começa a entender ali o Livro dos Espíritos, por exemplo, que são perguntas e respostas, começando com o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a gente já começa a entender uma imensidão. E eu sempre digo para as meninas na quarta-feira aqui que a inteligência de Kardec em cada pergunta, porque tu precisa saber fazer as perguntas. Então são perguntas que a gente faria, mas algumas assim que ele foi muito a fundo. Ali tem muita coisa. Então eu te convido a começar pelo Livro dos Espíritos, depois dá uma lida, dá uma estudada, porque são livros para estudo, você vai ler e reler milhões de vezes. O Livro dos Médiuns também, para você entender que todos sim somos médiuns, em maior e menor grau, mas todos somos. Alguns com missões de se desenvolver, de auxiliar o próximo, seja dentro, como eu falei, de uma casa espiritualista, enfim, seja fora, fazendo o teu trabalho com amor. Tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente está se desenvolvendo mediunicamente também. Então é pra gente descaracterizar essa ideia que eu preciso ter uma incorporação, e aí quando eu falo de incorporação, eu quero que vocês entendam que a gente aqui usa o termo de manifestação. Porque incorporar, é adentrar algo. E quando acontece uma manifestação, é um espírito que se conecta justamente perispírito com perispírito, de encarnado e de desencarnado. Ou seja, ninguém entra nesse corpo sagrado que é seu. A gente já começa a quebrar a palavra incorporação e adentrar, utilizar a palavra manifestação. É um contexto ainda muito amplo, né? A gente estuda aqui desde doutrina espírita, a gente estuda Umbanda, Candomblé, a gente traz também análises da parte do catolicismo também, para a gente entender raízes muito profundas. Por isso que eu digo que o nosso trabalho aqui na casa é uma união de
tudo aquilo que faz sentido para o nosso coração. E outra pergunta também que eu recebi esses dias, tá, Samantha, como é que vocês fazem esse trabalho misto, respeitando todas as culturas religiosas? É simples, para mim é tão claro como 1 mais 1 é 2. Então, a partir do momento que eu tenho respeito pelaquilo que eu tô fazendo, pelaquilo que eu tô pregando, entendendo que a Samantha, ela não é uma mãe de santo, ela é uma dirigente dessa casa que foi construída para fazer esse trabalho. A gente precisa compreender que tem limitações. A gente precisa entender que nós todos estamos aqui para aprender. Quando esse grupo foi criado, ele foi criado com o intuito da gente estudar mesmo, porque a gente queria, tinha uma outra amiga também que queria muito, e aí ela trouxe essa ideia e a gente começou a materializar essa ideia. Eu e meu companheiro, depois veio essa amiga e a coisa foi crescendo. Hoje a gente tem a casa, irmão de alma. Mas isso tudo pautado e conectado com as instruções da espiritualidade. Porque todo o trabalho que a gente faz, seja firmeza, aceitamento, tudo isso que é feito é diante da espiritualidade que rege a casa, que traz as instruções. Diferente dos terreiros, da forma que trabalha os terreiros, diferente da forma que trabalha uma casa espírita, essa é a nossa forma de trabalhar. Por isso que eu digo que a base de toda a conexão com a espiritualidade que a gente tem que ter é o respeito. A gente, claro que entende que existe uma dor muito profunda e uma carência de se sentir pertencente a algo. Nós aqui, como coletivo, a gente traz essa estrutura, por enquanto, dos nomes no caderno, para que a gente possa levar para vocês um pouquinho do amor, da entrega que é isso aqui. Eu digo que ele é um grande filho, né? A casa, irmãos de alma, ela é um bebezinho que a gente tá gestando ainda. Ainda não nasceu totalmente, ainda tá aqui, ó. Porque é um caminho muito, muito, muito lento. Fazem quase 4 anos que a casa foi construída, né? Que a casa foi firmada, então, como casa, irmão de alma. Só que ela tá nesse caminho de crescimento. Porque nós somos assim. Nós precisamos de tempo para maturação. Cada vez que eu recebo uma instrução, seja da vovó, seja do mentor da casa, seja do caboclo, cada vez que eu recebo, é assim, ó, faça isso. Aí eu vou lá, pego as coisas que eu tenho que fazer, chega na hora, tá ali. Aí eu digo, tá, e agora? Aí vem a informação para dar continuidade. A informação, ela não chega assim. Eu sempre digo que a espiritualidade de luz, ela trabalha de forma lenta. Não chega dizendo pra ti, eu sou fulana de tal. Não, peraí. Não é porque é desencarnado que é tudo bonzinho, minha senhora. Da mesma forma que você é aqui na Terra, você será na outra, no pós-vida. Continua a mesma coisa. Então a gente precisa ter um feeling, um cuidado, que é isso que a gente tem na segunda parte do desenvolvimento mediúnico, onde a gente analisa que manifestação que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali. Será que é uma manifestação mesmo? Será que é uma mistificação? Será que é um processo anímico? Então tem toda essa percepção e esse cuidado dentro do trabalho que a gente faz. Claro que eu não posso abrir para vocês aqui tudo que é feito, porque realmente é algo muito puro. E tudo que é puro, genuíno, não dá pra gente abrir muito, que acaba sendo mal compreendido. Nós somos uma casa em construção, que sim, é pautada na doação e na entrega ao próximo. Eu sou Samantha da Rosa, terapeuta do ser, sou dirigente da Casa Irmãos de Alma e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa trajetória tão linda e especial. Amor e luz e namastê.